Me diz uma coisa, já pensou o que você faria se Deus pedisse de volta justamente aquilo que você mais ama? Imagine esperar décadas por uma promessa, sofrer, orar, acreditar mesmo quando tudo estava dando errado. E então, quando finalmente o milagre chega, Deus pede exatamente aquilo que Ele mesmo te deu e que tanto você estava esperando. Agora pense nessa pergunta: o que vale mais para você, a promessa ou o Deus que fez a promessa? Hoje nós vamos subir juntos o Monte Moriá, acompanhando Abraão e Isaac, para entender que muitas vezes a nossa provação mais difícil não é para nos tirar algo, mas é para nos fazer ver realmente aquilo que ocupa o centro, o trono do nosso coração. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque o que aconteceu naquele altar vai mudar completamente a nossa percepção sobre o real significado de esperar no Senhor. Essa lição não fala apenas sobre Abraão, ela fala sobre mim, ela fala sobre você. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical com conteúdo bíblico profundo e aplicação prática para o nosso dia a dia. Por isso quero te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa continuar indicando ele para que mais pessoas tenham acesso aos nossos ensinos da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem se inscrito no canal. Nessa semana batemos os 1000 inscritos. Louvado seja Deus pela sua vida que tem acompanhado o nosso material. Que Deus te abençoe grandemente. Por isso, quero lembrar você que nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, temos um slide que eu preparei especialmente com as imagens e outros slides que preparei para enriquecer a sua aula e o seu estudo pessoal também sobre o assunto dessa lição. Acompanhe também o nosso conteúdo pelo Spotify. Você pode pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e acompanhar o nosso conteúdo em áudio durante todos os momentos do seu dia a dia. Vamos então à lição de número 7 do segundo trimestre de 2026. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Veja o nosso texto áureo. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. A nossa verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Ao longo da caminhada de Abraão, Deus sempre trabalhou duas coisas com ele: a fé e a obediência. O patriarca foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia. Viveu como um peregrino, andou por desertos, esperou décadas pelo cumprimento de uma promessa que Deus fez a ele. Ele passou por fome, conflitos familiares, até mesmo guerras, e agora vai enfrentar a maior prova de todas. Deus não pediu apenas um filho, apenas alguém amado. Deus pediu o filho da promessa. O menino que representava o futuro e a sua descendência. Isaac representava o cumprimento de uma aliança feita com Deus. Humanamente falando, não havia lógica nesse pedido. Como Deus poderia cumprir a sua promessa se Isaac morresse? E é exatamente aqui que a gente aprende uma das maiores lições espirituais da Bíblia. A verdadeira fé continua obedecendo mesmo quando não entende tudo. A.W. Tozer escreveu certa vez assim: Deus nunca usa grandemente alguém antes de provar profundamente essa pessoa. E é exatamente isso que aconteceu com Abraão. Vem comigo para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que tem como título: Abraão tem a sua fé provada. Primeiro ponto: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O nascimento de Isaac por si só já foi um milagre absoluto, como falamos na semana passada. Sara já havia passado completamente da idade de poder gerar filhos. Abraão tinha 100 anos, mas Deus entrou exatamente onde a limitação humana terminava. Agora imagine o peso emocional daquele pedido que Deus fez a Abraão, porque estamos diante de um dos textos mais difíceis moralmente e teologicamente de todo o Antigo Testamento. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Observe como Deus enfatiza cada detalhe do que Isaac representava na vida de Abraão. Não era apenas um filho qualquer, era o filho amado, o filho único. É interessante perceber aqui que Deus não estava interessado com esta prova em destruir Abraão. Deus estava interessado em revelar o que havia dentro do coração do patriarca. Áreas do nosso coração, querido, que só podem ser manifestadas em momento de provação.
Deus diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, olha bem, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Muitas vezes pensamos que as nossas provas servem para Deus descobrir algo que ele ainda não saiba sobre a nossa vida. Na verdade, é exatamente o contrário. Elas servem para nós descobrirmos. Pois na escola da fé, se não tivermos provações, jamais saberemos aonde nós estamos na caminhada espiritual. O próprio termo hebraico usado aqui em Gênesis 22 para tentar ou provar possui a ideia de refinar, examinar. Deus não estava levando Abraão ao pecado, ele estava refinando a sua fé. Tiago 1,13 deixa claro que Deus não tenta a ninguém para o mal. Aqui temos uma prova espiritual disso. Há momentos que a única coisa que podemos fazer é como Abraão, seguir caminhando em silêncio, confiando em Deus. E foi o que ele fez durante essa caminhada. Muitas vezes Deus vai tocar exatamente na área da nossa vida aonde precisamos amadurecer. Existem pessoas que confiam em Deus para algumas coisas, mas não para outras. Porém, a fé amadurece quando nós entregamos tudo diante do altar do Senhor. Charles Spurgeon já dizia: a fé sobe as escadas que o amor construiu. Abraão começou a subir o Moriá sustentado apenas pela sua fé. Deus pediu a ele aquilo que ele mais amava, para ver aonde estava o coração de Abraão. Lembra daquele jovem rico que foi ter com Jesus e Jesus faz a ele um desafio dizendo: se você quer ser salvo, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Era um teste para ver aonde estava o coração daquele jovem que conhecia os mandamentos, vivia obedecendo os mandamentos, mas o seu coração ainda estava centralizado na coisa errada. Aqui existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido em Gênesis 22. Deus não escolheu um lugar aleatório. Quando o Senhor disse: vai-te à terra de Moriá, ele estava conduzindo Abraão para um lugar carregado de significado espiritual, profético e histórico. E entender isso vai fazer a narrativa ficar ainda mais profunda. Vamos estudar um pouco sobre a filologia, ou seja, o sentido, o significado de Moriá. A palavra Moriá no hebraico possui interpretações muito interessantes entre os estudiosos judeus e cristãos. Muitos associam Moriá à raiz hebraica que significa ver, perceber, provisão. Por isso, alguns entendem Moriá como o Senhor vê, ou lugar da provisão divina, ou ainda monte da visão. Isso conecta perfeitamente a declaração que Abraão faria mais tarde: Jeová Jirê, o Senhor proverá, lá no versículo 14 do capítulo 22. Observe a profundidade disso, meu querido. No lugar da prova, Deus já havia preparado a provisão. Antes de Abraão subir o monte, Deus já havia preparado um cordeiro. E aqui existe uma aplicação poderosa para nossas vidas. Deus nunca é pego de surpresa pela nossa prova. O que para nós parece uma crise, para Deus já possui a provisão preparada. Vamos andar um pouco pela geografia de Moriá. Observe aqui algo interessante. Abraão provavelmente estava vivendo na região de Berseba, ao sul de Canaã. E Deus manda que ele viaje até Moriá, uma região que mais tarde se tornaria a cidade de Jerusalém. A distância aproximada era de 80 a 100 quilômetros. Olha que não foi uma caminhada rápida. A Bíblia diz que ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Isso significa que a viagem durou cerca de 3 dias. Imagine o peso emocional dessa caminhada. Cada passo, cada silêncio, cada toque do seu cajado no chão, cada vez que ele olhava para Isaac, e havia também uma luta interna no coração de Abraão. Durante 3 dias, Abraão caminhou carregando uma ordem difícil, sem entender completamente o que Deus faria. Mas ele continua caminhando, sem comentar com Isaac sobre os seus temores e sobre a sua dúvida. Isso nos ensina algo poderoso. A fé verdadeira continua andando mesmo quando o coração está em conflito. Abraão não pôs os olhos nas explicações. A nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar algo humanamente insuportável. Fazer o que parece exagerado e esperar o que parece ser impossível. Se você for olhar para Abraão caminhando para o Moriá com seu filho Isaac, para José caminhando na prisão, para Moisés e Israel caminhando de frente ao Mar Vermelho,
Davi caminhando para a caverna de Adulão, ou Jesus caminhando para o Calvário. A lição é a mesma. Todos tiveram momentos em que pareciam estar caminhando rumo a um fim trágico e destrutivo. Mas a ação de Deus reverteu a situação. É por isso que nós andamos por fé e não pela vista. Abraão saiu então de Berseba, acompanhado de Isaque e 2 servos. A viagem atravessou aquelas regiões áridas e montanhosas, até chegar à região de Moriá, onde mais tarde foi edificada a cidade de Jerusalém. Você sabia que lá em 2 Crônicas 3:1 declara que Salomão também construiu o templo exatamente no Monte Moriá? Ou seja, o lugar da prova de Abraão se tornou o monte do templo de Deus. E muitos estudiosos entendem, inclusive, que a própria região do Calvário ficava próxima daquele complexo montanhoso. O Monte Moriá, a região onde hoje fica a cidade de Jerusalém, ele vai ter uma altura de aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Então observe uma conexão extraordinária. Abraão subiu aquele monte com seu filho amado. Séculos depois, o Pai Celestial entregou o seu filho amado naquela mesma região. E ainda outro detalhe impressionante. Isaac subiu carregando a lenha para o sacrifício. Jesus também subiu carregando a sua cruz pelos nossos pecados. Isso não é coincidência. Desde Gênesis 22, Deus já estava apontando profeticamente para Cristo. Segundo tópico da lição, Abraão obedece sem questionar. A narrativa bíblica apresenta um dos silêncios mais eloquentes e densos de toda a narrativa bíblica. Quando paramos para analisar o capítulo 22 de Gênesis, nós vamos perceber que diante de uma ordem que desafiava não apenas a lógica humana, o seu afeto paterno e até mesmo a integridade da promessa divina, nós não encontramos em Abraão nenhum vestígio de resistência. Não vemos o patriarca questionar a moralidade do pedido que Deus fez para ele, nós não vemos ele tentando barganhar ou negociar um substituto com Deus, como ele fez outrora, intercedendo em favor do seu sobrinho Ló, lá em Sodoma. Nem sequer nós vemos ele com tempo suficiente para processar a dor que aquela situação carregava. O texto bíblico opera com uma economia de palavras que sublinha a prontidão de espírito. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Essa prontidão em levantar-se ainda sobre o manto escuro da madrugada é uma revelação teológica muito grande. Ele mostra que aquela decisão já estava selada no tribunal da alma de Abraão. Ele estava resoluto, não muito antes do primeiro raio de sol tocar a terra. Abraão não permitiu que o calor das emoções, que certamente viria com o despertar da sua casa, ou o conforto paralisante da luz do dia, influenciassem na sua decisão. Ele agiu no frio da convicção. Muitas vezes nós perdemos o tempo da obediência porque ficamos esperando que o nosso sentimento se alinhe ao mandamento. Às vezes até mesmo consultamos pessoas para nos sentirmos motivados a obedecer a Deus. Já percebeu isso? Queremos sentir vontade de obedecer, quando na verdade a obediência bíblica é um ato de vontade rendida e não de uma emoção aquecida com o tempo. Abraão não agiu baseado naquilo que ele sentia por Isaque, mas baseado no que ele sabia sobre o Deus que lhe fez o pedido. Naquele instante surge uma diferença muito grande que todo cristão deve saber definir entre a fé emocional e a fé verdadeira. A fé emocional, ela é um reflexo direto das nossas circunstâncias. Ela é vibrante, ela é barulhenta quando as águas estão calmas e as bênçãos de Deus são visíveis. Mas a fé emocional entra em colapso, ou se cala, ou se revolta no mesmo instante que portas se fecham, que problemas surgem, ou ainda que ela precisa comparecer para sacrificar diante do altar do Senhor. Esse tipo de fé emocional, ele depende de estímulos externos. Uma música envolvente, um ambiente favorável, uma palavra de incentivo imediato, ou até mesmo uma lógica humana que consiga mastigar e aceitar toda aquela situação. A fé verdadeira, agora personificada em Abraão, é diferente. Ela é silenciosa, ela é resoluta, ela não é frágil. Ela não precisa de explicações detalhadas sobre o porquê daquilo que Deus está fazendo, porque a âncora dela está cravada na convicção lá dentro da nossa alma, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Enquanto a emoção humana grita e esperneia diante da iminência de uma perca ou crise na nossa vida,
a fé verdadeira ela vai operar numa frequência de paz que excede todo entendimento. E é aquela voz do Espírito que sussurra na nossa vida dizendo: Deus é fiel o tempo todo e isso basta. O silêncio de Abraão para com Sara, sua esposa, ensina muito pra gente. Não foi falta de companheirismo, mas foi uma estratégia de preservação espiritual, podemos dizer assim. Porque ele compreendeu que se ele abrisse o processo para o questionamento humano, mesmo de uma mãe piedosa como era Sara, ele poderia estar despertando a voz da dúvida. Há momentos em que para obedecer a Deus você precisa silenciar as vozes ao seu redor, pois nem todos têm estrutura para entender e aceitar aquilo que Deus está pedindo no seu particular. Por isso que Abraão não podia compartilhar daquela prova com ninguém, nem com Sara, nem com seus servos, nem com seu filho Isaque, até que chegasse a hora certa. Porque você sabe que existem batalhas espirituais que ninguém entenderia se nós contássemos. São momentos somente entre nós e Deus, na verdade. Essa convicção de Abraão não era um salto no escuro ou uma loucura mística, mas era uma fé fundamentada nas evidências do seu passado. Ele olhou para Isaque vivo e lembrou-se de tudo que passou até ali. Lembrou-se dos anos de esterilidade, da dificuldade, dos conflitos que teve que enfrentar. E assim, Deus poderia dar vida às cinzas sobre o altar. Porque o texto de Hebreus 11:19 descortina para nós a mente do patriarca quando revela que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Perceba o impacto disso. Abraão não estava subindo o monte para realizar um funeral, mas ele estava indo para testemunhar o milagre da ressurreição. Porque se Isaque era o herdeiro legal da promessa e o mesmo Deus que prometeu agora estava exigindo a morte daquele menino, a única saída lógica para o caráter divino era a ressurreição. Abraão não entendia o modus operandi, como Deus estava fazendo naquele pedido de sacrifício, mas ele confiou plenamente na imutabilidade como atributo de Deus. E essa certeza absoluta que confere uma autoridade no texto de Gênesis 22:5, quando Abraão diz aos seus servos: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Note que ele não usa a expressão eu voltarei, eu tornarei, mas ele fala no plural, tornaremos. Ele não estava tentando enganar seus servos com uma mentira piedosa para evitar o pânico. Ele estava liberando uma declaração de fé profética naquela hora. Ele carregava a lenha, o fogo e o cutelo nas suas mãos, mas em sua alma ele carregava a certeza de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui tem uma aplicação prática para a nossa vida. A lição que Abraão nos ensina não é uma anestesia que elimina a dor da nossa caminhada, mas ela é uma estrutura que nos impede de desfalecer enquanto nós caminhamos para dentro de situações que parecem humanamente impossíveis. Talvez você esteja subindo o seu próprio Moriá. Pode ser uma crise financeira inexplicável, uma oração que parece bater no teto e voltar de novo, um problema com enfermidade ou com qualquer outra situação. O conselho de Abraão, através dessa passagem bíblica, dessa lição para nós, é o seguinte: a fé verdadeira se manifesta quando você decide que obedecer a Deus é mais importante do que receber explicações dele. O milagre não aconteceu no pé do monte, mas no topo da obediência. Continue subindo, preparando o seu altar. E, acima de tudo, continue orando em silêncio, porque Deus está vendo. Guarde essa palavra para a sua vida. A obediência silenciosa de hoje é o que prepara o seu brado de vitória no dia de amanhã. Deus não quer a nossa compreensão, Ele quer a nossa confiança. Amém? Vamos ao terceiro tópico deste item que diz: Abraão não era perfeito. Um dos aspectos mais maravilhosos da narrativa bíblica é que ela jamais tenta escolher as rachaduras no caráter dos seus heróis. Quando estudamos a vida de Abraão, nós percebemos que o pai da fé não era um homem de uma santidade impecável ou um temperamento inabalável desde o início da sua caminhada com Deus. A Bíblia registra com uma honestidade constrangedora, como Abraão mentiu para Faraó, lá em Gênesis 12, como ele demonstrou insegurança diante de Abimeleque, não é verdade? No momento de profunda impaciência, quando ele aceitou um plano precipitado para gerar Ismael através de Agar e etc. Abraão era um homem real, sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós enfrentamos. Observe algo comigo neste ponto dessa aula. Abraão enfrentou vários conflitos na sua chamada com Deus. Eu quero destacar aqui 7 dessas provas que ele enfrentou. Em algumas ele foi aprovado, em outras não.
Vem comigo. Primeiro, a prova da família. Deus lhe ordenou sair do meio da sua parentela para uma terra desconhecida. Segundo, a prova da fome. E nessa ele fracassou, porque duvidou de Deus, descendo ao Egito para buscar ajuda. Está lá em Gênesis 12:10. Terceira, a prova da cordialidade, quando ele precisou se afastar de Ló, seu sobrinho, e deu para ele a oportunidade de escolher primeiro a melhor terra, abrindo mão da sua preferência com o mais velho. Quarto, a prova do resgate do seu sobrinho, quando Abraão se envolve em uma guerra, quando derrotou os reis confederados que sequestraram Ló e a sua família em Gênesis 14. Depois a prova da riqueza, quando ele disse não para as riquezas de Sodoma e escolheu as regiões montanhosas de Hebrom. Sexto, a prova da paciência, quando ele fracassou, cedendo à pressão de Sara e de todo aquele ambiente, arranjando um filho com a serva Agar. E a sétima, a prova do amor, que foi a suprema prova da vida de Abraão, que ele enfrentou quando Deus pede que ele ofereça seu filho Isaque. Essa constatação é extremamente encorajadora para a igreja de hoje, porque muitas vezes o cristão se sente paralisado pelo peso da culpa ou pela sensação de que Deus só utiliza vasos de ouro sem qualquer tipo de mancha. Pelo contrário, no entanto, a história de Abraão nos prova que o diferencial de um homem de Deus não é a perfeição absoluta, mas é a perseverança na fé, a disposição de ser moldado pelo Criador, como o próprio apóstolo Paulo vai destacar em Romanos 4:20-22. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Note que o texto não diz que ele não sentiu medo, mas diz que ele não permitiu que o medo anulasse a sua confiança no caráter de Deus. As provações pela qual Abraão passou, como falei, desde a saída de Ur até o cume do Monte Moriá, não foram castigos, foram processos pedagógicos de Deus na vida do patriarca. Cada crise tornou ele mais dependente de Deus. Cada espera aprofundou a confiança dele no Senhor e foi construindo o seu nível de intimidade espiritual. Charles Spurgeon dizia: Deus não lapida pedras comuns, ele lapida seus diamantes com as ferramentas da aflição. Ou seja, Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar o caráter do homem, antes de empregar nele o peso da sua promessa. Nós queremos resultados rápidos e indolores, mas o Senhor trabalha com processos e profundidade, porque ele sabe que uma bênção recebida por um caráter imaturo pode se tornar em maldição. A teologia por trás da vida de Abraão vai nos ensinar que Deus primeiro trabalha o obreiro para depois realizar a sua obra. Romanos capítulo 5, 3 e 4, o apóstolo Paulo vai sintetizar esse princípio dizendo assim: a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Abraão só se tornou o pai da fé porque foi forjado no fogo de muitas aflições. Ele saiu da prova do Monte Moriá muito mais forte do que quando recebeu o seu chamado lá na terra de Ur dos Caldeus. E aqui é uma aplicação prática para nós. Não despreze o processo de Deus na sua vida. Entenda que Deus não está tentando destruir você. Ele está apenas retirando as escoras que impedem que o brilho da fé verdadeira apareça na sua vida. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos através do fogo da experiência. Então, se esse conteúdo está edificando a sua vida, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha já esse vídeo com alguém que você conhece e vem comigo para o próximo tópico da nossa lição. Segundo item, a promessa confirmada. Primeiro tópico, Abraão negou seu único filho. Existe algo profundamente impactante nesse momento da narrativa bíblica. Abraão não apenas ouviu a ordem divina, ele decidiu obedecer, mesmo sem compreender completamente aquilo que Deus estava fazendo. E aqui nós precisamos tomar cuidado para não ler esse texto rápido demais, porque o que está acontecendo em Gênesis 22 é uma das maiores demonstrações de fé de toda a Escritura. Deus não estava pedindo para que ele sacrificasse um animal, Deus não estava pedindo um bem material, Deus não estava pedindo um projeto, Deus estava pedindo Isaque, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho esperado por décadas, o filho que carregava o futuro da aliança com Deus. Porque até então Abraão tinha crido para receber, agora ele precisava crer o bastante para entregar. Muita gente tem fé para conquistar,
mas nem todos possuem fé para colocar no altar tudo aquilo que mais ama. É talvez por isso que Deus usa a expressão o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. O Senhor toca diretamente naquilo que ocupava o centro emocional da vida de Abraão. Não porque Deus desejasse matar Isaque, mas porque Deus jamais permitirá que algo ocupe o lugar dele em nosso coração, nem mesmo a promessa que ele nos fez. Aqui existe um princípio espiritual muito sério. O que esse princípio nos mostra? Deus abençoa pessoas, mas ele não aceitará ser substituído pelas bênçãos que ele mesmo entregou. O teste de Abraão não era para sacrificar Isaque, era para decidir quem estava em primeiro lugar na vida dele. A promessa ou o Deus da promessa? Ao não negar seu único filho, Abraão provou que o coração dele não estava no presente, Isaque, mas no doador que era Deus. Veja como isso é extremamente atual. Reflita agora comigo. Muitas vezes nós corremos o risco de transformar as bênçãos de Deus em ídolos. Mas o Monte Moriá nos ensina que nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por isso existem momentos que Deus permitirá prova justamente na área onde a nossa dependência emocional está mais concentrada. Isso pode ser um sonho, um relacionamento, um ministério, uma conquista ou até mesmo uma promessa que recebemos de Deus. Tudo corre o risco de ocupar um espaço que pertence somente ao Senhor na nossa vida. A.W. Tozer disse algo poderoso: Deus não permitirá que seus filhos encontrem descanso em qualquer coisa menor do que ele mesmo. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Agora observe algo impressionante. Hebreus capítulo 11 revela que Abraão cria até mesmo na ressurreição de Isaque. E isso é extraordinário, porque até aquele momento da história bíblica, ninguém tinha ainda ressuscitado dentre os mortos. Mesmo assim, Abraão concluiu: se Deus me prometeu através de Isaque, então nem a morte vai poder impedir o cumprimento da promessa. Ou seja, a fé de Abraão não estava fundamentada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Segundo tópico deste item: Deus viu a obediência de Abraão. Chegamos ao clímax emocional e teológico de toda essa narrativa do patriarca. O cenário do cume do Monte Moriá é um lugar que passaria a ecoar através dos séculos como um palco de entrega total. A descrição bíblica é cirúrgica e cada gesto de Abraão carrega um peso eterno. Desde que seu filho perguntou: meu pai, aqui está a lenha e o fogo, mas e o cordeiro, onde está? É quando então Abraão constrói o altar, organiza meticulosamente a lenha, amarra Isaque e finalmente levanta o cutelo. A cena é com certeza envolta em um silêncio perturbador, mas extremamente intenso. O texto transmite uma ideia de reverência solene. Deus estava ali produzindo um princípio que permanece até hoje. A verdadeira fé sempre vai produzir obediência até as últimas consequências. Hoje, infelizmente, existe uma tendência nos nossos dias de reduzirmos a fé a declarações intelectuais, eufóricas, emocionais ou até mesmo discursos religiosos vazios. No entanto, a Bíblia apresenta a fé de uma maneira muito mais profunda e visceral, porque o apóstolo Tiago, séculos depois, ecoaria o que foi provado lá no Moriá quando ele escreve que a fé sem obras é morta, Tiago 2,17. Isso significa que a fé bíblica não é apenas acreditar que Deus existe ou que ele pode fazer milagres. É responder concretamente e sem reservas à palavra de Deus, mesmo quando essa palavra parece exigir de nós algo que é impossível. Abraão não dizia apenas confiar em Deus, mas ele demonstrou confiança, desde o movimento das suas mãos até o caminhar de seus pés. O grande problema de muitos cristãos hoje não é a falta de conhecimento bíblico, até porque nunca tivemos tanto acesso à informação tecnológica, mas sim a dificuldade de obedecer quando a vontade de Deus se confronta diretamente com os nossos sentimentos, com os nossos planos, com os nossos afetos. É fácil obedecer quando o comando de Deus faz parte ou é explicado pela nossa lógica humana, ou quando a promessa parece já estar ao alcance das nossas mãos. O desafio ou teste de fogo é obedecer mesmo quando o céu parece silencioso, quando o caminho é íngreme ou quando o destino parece ser a perca de tudo aquilo que amamos. Olha aqui algo extraordinário nessa pedagogia divina, no modo de Deus nos ensinar as coisas. Deus interrompe Abraão no exato milissegundo antes dele desferir o golpe fatal e o sacrifício ser consumado. Isso deixa claro para o patriarca e para nós que Deus nunca desejou o sacrifício humano de Isaque.
o Senhor condenaria veementemente o sacrifício humano em leis posteriores, mostrando que o objetivo lá no Moriá nunca foi a morte daquele moço, mas sim a revelação na vida de Abraão, porque o anjo do Senhor, então, no último instante, o anjo do Senhor brada, dizendo: não estendas a tua mão sobre o moço, agora sei que tu temes a Deus. Abraão cumpriu o seu propósito, ele revelou uma profundidade de entrega a Deus que prova que o Senhor não quer destruir a nossa fé, mas ele nos prova para nos amadurecer e para autenticar a nossa confiança nele. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. As escórias só são removidas sob altas temperaturas. Da mesma forma, existem níveis de intimidade e de autoridade espiritual que só nascem na nossa vida no altar da obediência até o sacrifício. O apóstolo Pedro vai reforçar essa ideia quando ele diz que a prova da vossa fé que é mais preciosa do que o ouro que perece. 1 Pedro 1,7. Portanto, precisamos mudar a nossa perspectiva sobre as nossas dificuldades. A aprovação não é um sinal de abandono divino, de castigo ou de maldição, mas de aperfeiçoamento espiritual, como afirma com autoridade Charles Spurgeon, dizendo: a fé que nunca foi provada é uma fé que nunca pode ser confiável. Uma fé que não passou pelo Monte Moriá é uma fé teórica, que pode desmoronar em qualquer tempestade. Observe a dimensão profética do que se descortina quando Abraão chega no limite da sua entrega. Deus revelou um cordeiro preso ali entre os matagal. Esse é o momento em que a história de Abraão se funde com a história da nossa salvação. Moriá não é apenas o lugar da prova de Abraão, é um ensaio geral para a obra do Calvário. Nada naquela geografia é coincidência. Em Moriá, Deus impediu que um pai humano sacrificasse o seu filho no último segundo, mas séculos depois, naquela mesma região daquelas colinas, daquele monte, o Pai Celestial não poupou o seu próprio filho. Aqui em Gênesis 22, deixa de ser apenas uma lição de obediência e passa a ser uma revelação progressiva do ato maior de redenção para a humanidade. As semelhanças aqui são profundas e chega a ser arrepiante, porque o pai Abraão entregou seu filho amado. No Calvário, o pai entregou o seu unigênito. Isaac carregou a lenha para o seu próprio sacrifício. Também o nosso Senhor Jesus carregou o madeiro da cruz até o Gólgota. Isaac subiu o monte em silêncio e submissão ao seu pai, da mesma forma que Jesus subiu ao Calvário, como diz a Bíblia lá em Isaías 53, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em total rendição à vontade do Pai. A gloriosa diferença é que para Isaac houve um substituto animal, mas para nós o substituto foi o próprio Filho de Deus, que ocupou o nosso lugar naquela cruz. O Deus proverá de Abraão não era apenas uma declaração para aquele dia, era uma profecia sobre o Cordeiro provido por Deus para retirar o pecado do mundo. Essa lição nos confronta com uma verdade radical. A obediência completa precede a provisão completa. Muitas vezes estamos esperando que Deus mostre o Cordeiro para só depois disso a gente subir o monte. Queremos garantias antes de dar o primeiro passo, mas o Senhor nos chama a subir apenas com a lenha e com o fogo, confiando que a provisão estará nos aguardando no cume do Monte Moriá. Se você está hoje diante de um altar doloroso como esse de Abraão, no reino de Deus, o altar da entrega é sempre o prelúdio, a porta de entrada para a revelação da glória de Deus. Obedeça à voz do Senhor, mesmo nas circunstâncias. Continue caminhando apesar da dor e confie que o Deus de Abraão continua sendo Jeová Jiré e que Ele provê tudo o que precisamos quando decidimos que Ele é o nosso tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O sentido desse texto no hebraico diz justamente isso. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará, porque tendo Ele, eu tenho tudo. Terceiro item deste tópico, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Após o impacto avassalador daquela prova no cume do Monte Moriá, Deus não apenas interrompeu o sacrifício, mas reafirmou as promessas a Abraão com uma solenidade ainda maior. Existe um princípio espiritual extraordinário nessa caminhada que o texto nos revela. Algumas promessas só amadurecem depois de certos altares. Abraão já havia recebido a promessa anteriormente, lá em Ur, depois em Harã, depois em Betel,
Mas agora, depois da prova de fogo, existe uma reafirmação que penetra nas dimensões mais profundas da aliança entre ele e Deus. Como bem observa o pastor Hernandes Dias Lopes, o Moriá foi o vestibular da fé de Abraão, e a sua aprovação abriu as portas para uma intimidade com o Eterno que só pode ser acessada através de obediência incondicional. O Senhor declarou de uma forma solene em Gênesis 22:18: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Nesse ponto, o texto sagrado ultrapassou a figura de Isaac, ultrapassou os limites geográficos de Israel, ultrapassou até a própria biografia de Abraão, porque a promessa agora ganhou contornos eternos e universais, apontando diretamente para a pessoa de Cristo, o Redentor da humanidade. O apóstolo Paulo, na sua exposição aos Gálatas, remove qualquer dúvida quando ele explica que a descendência mencionada naquele lugar encontra o seu cumprimento máximo e exclusivo na pessoa de Jesus. Isso nos ensina que o plano soberano de Deus nunca foi meramente levantar uma nação étnica como Israel ou estabelecer um domínio político na Palestina. O propósito era estabelecer um caminho de redenção para que alcançasse todas as tribos, todas as línguas e todas as nações da terra. A salvação sempre foi universal. É extraordinário perceber que desde estas páginas de Gênesis, Deus já estava pavimentando a estrada do Evangelho. A cruz jamais foi um improviso ou um plano emergencial de Deus para religar-se com o homem, mas ela era o projeto central do Criador, e Cristo já estava no horizonte de toda essa promessa abraâmica. O pastor Hernandes Dias Lopes ainda vai dizer que o sacrifício de Isaac é uma parábola em ação do sacrifício de Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus declara que Jesus se fez semelhante à descendência de Abraão. Ele entra na nossa história, assume a nossa natureza e torna-se o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Contudo, existe uma diferença gloriosa e infinita entre Cristo e Isaac. Isaac foi poupado, mas Cristo não foi. Em Moriá, a mão de Abraão foi detida porque Deus providenciou um cordeiro para substituir o jovem, mas no Calvário, a mão da justiça divina não foi detida e Jesus se tornou o próprio Cordeiro de Deus. John Stott diz que a essência do pecado é o homem substituir Deus, mas a essência da salvação é o próprio Deus substituindo o homem naquela cruz. Abraão viu o dia de Cristo naquela montanha. O cordeiro providenciado por Deus, Abraão compreendeu que a salvação vem do Senhor e não do esforço humano. Ele aprendeu que Deus é o Jeová Jiré, aquele que vê a necessidade antes dela surgir e já prepara a solução antes de o problema aparecer. A aplicação que eu deixo para você aqui, ela é profunda e encorajadora ao mesmo tempo. Quem conhece o Deus de Moriá aprende que nenhuma entrega feita ao Senhor vai ser em vão. Devemos entender então que o nosso Moriá é o cenário onde Deus quer confirmar as suas promessas sobre a nossa vida. Nunca vamos perder nada em obedecer ao Senhor. Ele nos devolve com a marca da sua aprovação e uma multiplicação graciosa. Terceiro tópico da nossa lição. Abraão ofereceu seu único filho. Primeiro ponto, Isaque, o filho obediente. Diz a lição que quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecer-lhe um holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Esse é um dos momentos mais profundos e emocionais de toda essa revelação bíblica. Porque lá no cume do Moriá, eu quero voltar nesse ponto com você. O silêncio fala mais alto do que qualquer sermão. Imagine uma cena que há séculos se tenta descrever. O patriarca centenário subindo lentamente o monte. Ao seu lado, seu filho Isaque caminhando com o peso da lenha sobre seus ombros, enquanto o fogo e o cutelo, os instrumentos símbolos do juízo e da purificação, estavam nas mãos do pai. O céu permanecia em silêncio, mas a terra estava prestes a testemunhar aquela entrega que ecoou por toda a eternidade. Tem um detalhe exegético aqui que muitas vezes passa de percebido, a idade de Isaque. Embora a arte sacra geralmente retrate Isaque nesse episódio como uma criança humilde, indefesa, a análise bíblica e teológica coerente dos fatos vai apontar para uma realidade mais robusta. O termo hebraico usado para descrever Isaque pode se referir a um jovem ou a um homem feito. A tradição judaica antiga, registrada no Midrash, sugere que Isaque tinha cerca de 37 anos nesse episódio, ainda que alguns estudiosos
trabalhem com uma faixa etária entre 18 e 25 anos, o fato é que Isaac não era mais uma criança. Ele era um jovem forte o suficiente para carregar a lenha morro acima e enfrentar uma jornada de 3 dias. Essa informação é vital porque ela transforma Isaac de uma vítima passiva em um participante ativo e voluntário do sacrifício. Abraão já era um homem extremamente idoso, entre 115 e 125 anos. Fisicamente, Isaac teria plenas condições de resistir, fugir ou até mesmo impedir que seu pai o amarrasse ou tentasse desferir o golpe fatal. Quando ele pergunta: meu pai, a lenha e o fogo estão aqui, mas aonde está o cordeiro? Contudo, o que vemos é uma submissão extraordinária. Ele confia no pai porque sabe que o pai confiava em Deus. Ele viu os altares que Abraão havia construído. Ele aceita agora ser amarrado no altar, deita-se sobre a lenha. E aqui o Moriá deixa de revelar apenas a fé provada de Abraão e passa a revelar também a entrega voluntária de Isaac. Ele não foi arrastado para o altar, ele se ofereceu ao altar. A submissão voluntária de Isaac aponta diretamente para o que Jesus declarou em João 10 e 18. Ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Como bem destaca a Bíblia de Estudo Pentecostal, Isaac representa Cristo, não apenas pelo sofrimento em si, mas pela maneira como ele se entregou ao propósito de seu pai. Como já falamos, em 2 Crônicas 3:1 vai citar que o Templo de Salomão foi construído exatamente aqui no Monte Moriá. O Monte da Prova tornou-se o monte da adoração nacional em Israel. Então, quando Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão responde profeticamente: Deus para si proverá o cordeiro, o Espírito Santo estava anunciando o evangelho no alvorecer da história. Séculos depois, o brado de João Batista confirmaria essa provisão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo item deste tópico, a morte de Sara. Após a intensidade espiritual e o clímax vivido naquele monte, a narrativa bíblica nos conduz agora a um momento profundamente humano e solene: a morte de Sara. O texto de Gênesis 23:1 registra que ela faleceu com 127 anos, ou seja, logo após o evento de Moriá. Por isso, nós temos uma confirmação de que Isaac não era mais uma criança. Existe um detalhe literário e teológico extraordinário aqui. Sara é a única mulher de toda a Bíblia cuja idade exata é revelada no momento da sua morte. Esse registro não é apenas cronológico, mas ele é uma declaração da importância vital de Sara na história da redenção. Sara não foi uma personagem secundária ou apenas a esposa de Abraão. Ela foi participante ativa da aliança com Deus, da promessa divina e da matriz de toda a descendência messiânica. A trajetória de Sara foi marcada por um mosaico de experiências, momentos de fé, episódios de impaciência humana, riso de incredulidade, não é verdade? Como até depois se transformou no riso da celebração, e longos anos de uma espera que parecia interminável. Aquela mulher viveu um dos milagres mais tremendos que a Bíblia registra. O veredito final do Espírito Santo sobre a sua vida, mesmo com as falhas dela, exaltou a sua vitória final, porque Sara foi temente a Deus. Em Hebreus 11:11 nós lemos que ela recebeu poder para ser mãe, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Isso é a pura manifestação da graça. Deus não resume a vida dos seus servos aos seus erros, mas ele os enxerga pela ótica da fé. Isso nos ensina que a maturidade espiritual não é para aqueles servos de Deus que nunca falharam, mas é para aqueles que, apesar das suas falhas, se arrependem, permanecem caminhando com Deus e vão até o fim. Diante do corpo da sua companheira da vida inteira, vemos o lado mais sensível de Abraão, porque o texto vai dizer: e veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela, Gênesis 23:2. Esse versículo vai destruir aquela ideia equivocada de que a espiritualidade deve eliminar as nossas emoções e que o choro é um sinal de fraqueza na fé. Abraão era o pai da fé, teve a coragem de oferecer seu filho Isaque a Deus, mas ele também era um homem de sentimentos profundos. A Bíblia nunca trata o verdadeiro luto como uma falta de espiritualidade. O cristianismo não nos torna indiferentes à dor, pelo contrário, ele nos dá estrutura para sofrermos com esperança. Assim como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, confirmando que as lágrimas são o tributo legítimo do amor que sofre a separação. Neste cenário de luto, surge um gesto de prática
e de fé profética. Porque o homem que viveu como peregrino em tendas durante décadas decide agora comprar um lugar definitivo, a cova de Macpelá. Ao negociar com os filhos de Et, Abraão insiste em pagar um preço justo por aquela terra, recusando-se a aceitá-la como um favor. Isso é altamente simbólico, porque a cova de Macpelá, ela tornou-se um pedaço oficial da terra, prometida, sob a posse de Abraão. Mesmo sem possuir Canaã plenamente em vida, ao sepultar Sara ali, Abraão estava fincando uma bandeira, porque acreditava que aquela terra um dia pertenceria à sua descendência. Matthew Henry escreveu aqui com propriedade, dizendo que os santos de Deus podem até morrer sem possuir tudo que foi prometido, mas jamais morrem sem esperança. Abraão não via a morte como um cancelamento da aliança, mas como uma etapa da caminhada rumo à pátria superior. Ele chorava pela ausência de Sara, mas descansava na fidelidade daquele que é Deus de vivos e não de mortos. O terceiro tópico da nossa lição vai dizer Abraão humilde e sincero. O capítulo 23 revela algo muito bonito sobre o caráter de Abraão, a sua humildade. Porque mesmo sendo um homem riquíssimo, conhecido em todos os povos daquela região, Abraão não agiu com arrogância diante dos filhos de Et. Ele se inclinou, dialogou e honrou as pessoas. Isso é impressionante, porque quanto mais alguém anda verdadeiramente com Deus, menos necessidade essa pessoa vai sentir de ostentar grandeza diante dos homens. Hoje a gente vê uma espiritualidade performática, não é verdade? Baseada na aparência, no status e na autoexaltação. Mas Abraão nos ensina que a verdadeira grandeza espiritual, ela anda de mãos dadas com a humildade. Com certeza, o altar de Moriá quebrou todo o orgulho da vida daquele homem. Disse Jesus, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O homem chamado amigo de Deus não se comportava como o dono daquela terra, mas ele agia como alguém que era um peregrino dependente da graça. Ele não aceitou simplesmente receber a cova gratuitamente, ele insistiu em pagar. Isso revela não só humildade, revela também integridade. Ele não esperava favores manipulados, nem aparência de oportunismo. Ele honrou Sara até depois da sua morte, porque a cova de Macpelá, como você está vendo aí, se tornou posteriormente o sepulcro dos patriarcas. Ali foi sepultado Sara, depois Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Ou seja, aquele lugar se transformou num símbolo da esperança da aliança. E aqui a gente percebe algo extraordinário. Abraão comprou um túmulo, mas viveu esperando uma cidade celestial. Hebreus 11 vai dizer, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso é profundo, porque Abraão entendia que Canaã era apenas a sombra de um lugar maior. Seu coração estava voltado para a eternidade. Por isso que o Gênesis nos ensina a viver como forasteiros neste mundo, caminhando rumo à cidade celestial. E aqui eu quero deixar uma aplicação para você. Nós vivemos num mundo que valoriza tanto a aparência, o orgulho e o poder, onde vale mais o ter do que o ser. Mas homens e mulheres de Deus devem refletir outro espírito, a humildade, a integridade, principalmente a esperança eterna, porque o nosso lar não é aqui. Nós somos peregrinos. Abraão comprou uma sepultura na terra, mas a sua esperança estava no céu. E aqui talvez esteja uma das maiores lições dessa parte final. Quem aprende a confiar verdadeiramente em Deus entende que esta terra não é o seu destino final. Por isso, nós não podemos nos iludir com os bens, com as coisas deste mundo, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Vamos para a conclusão da nossa lição. Diz a conclusão de hoje. Nesta lição podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaac, nos inspiram a ser crentes mais fiéis, mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que os seus seguidores teriam uma vida fácil, mas ele disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado aqui até o final deste vídeo. Acompanhe nosso material extra pelo QR Code ou pelo link no comentário fixado. E até a próxima aula. Que Deus te abençoe.